Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 54 de arte e hoje vamos falar de cerâmica, mais especificadamente a cerâmica marajoara. O que é essa cerâmica, como ela é feita e depois eu até tenho uma parte aí prática para mostrar para vocês. Como objetivos temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação então de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Muitos aspectos aí da cultura, da história e a arte do Brasil estão ligados à colonização dos portugueses e espanhóis no país, inclusive também com a cultura e a arte indígena, das tribos, das pessoas que já estavam aqui. Mas, por exemplo, a cerâmica marajoara, ela não teve essa influência externa. Por quê? Ela trabalha aqui com é uma forma de arte, é uma cerâmica confeccionada por indígenas. Então, ela é 100% brasileira. E, como um exemplo, é a cerâmica marajoara. Tem esse nome porque ela é produzida na ilha de Marajó, no estado do Pará. Pensando na localização da ilha, Marajó é a maior ilha fluvio-marítima do mundo, cercada pelos rios Amazonas e Tocantins e também pelo Oceano Atlântico. No mapa a gente consegue ver que realmente ela é grande, não é à toa que ela tem esse título aí da maior ilha. Então é nessa localidade ali em verdinho que se concentra essa produção aí da cerâmica marajoara. Os primeiros registros desse tipo de cerâmica foram encontrados então na região por historiadores e arqueólogos e tem algumas características, Entre elas aí a representação de animais em formas humanas, Isso se chama zoomorfismo. Então eles atribuem feições humanas à representação física associando aí homem e animal. Também foram encontrados aí vestígios de representações femininas, pois questões como a fertilidade eram importantes para os habitantes da ilha. Não só os indígenas, mas outros povos, nas primeiras esculturas feitas, a representação feminina, as Vênus, eram muito representadas por essa questão da fertilidade, E também destaca-se aí representações de antropomorfismo. Nossa, o que é isso? É quando se atribui aí características do ser humano a divindades. Então, você associa um ser divino a uma figura humana, A cerâmica marajoara, então, ela é bastante detalhista, Tem decoração e ornamentos ao seu redor. E para isso, essas tribos, então, elas aplicavam técnicas que combinavam cores que se tornavam aí peças sofisticadas. E não somente para o dia a dia, como tigelas e pratos e tudo mais, e sim como verdadeiras obras de arte, Utilizavam e ainda utilizam materiais, elementos naturais, então, para essa pintura da cerâmica, Alguns exemplos: urucum, caulim, que é esse exemplo da imagem, que é como se fosse uma argila branca, que dá a cor branca. O genipapo, que é esse fruto, então, que dá a coloração azul. Também usavam carvão e fuligem. Então, vejam que tudo que conseguia extrair um pigmento, então, era e ainda é utilizado para pintura, para decoração desses vasos, pratos, vasilhas, essa cerâmica, então, da ilha de Marajó. Nos dias de hoje, essa cerâmica é produzida e também ganhou aí novos significados, Ela serve muito de objeto decorativo e são vendidas então em feiras de artesanato e comércios ali da região. Não só peças decorativas, mas elas podem ser sim utilizadas, para guardar alimentos, enfim, pratos e tudo mais. As peças mais históricas, essas aí que foram encontradas, por arqueólogos e tal, elas podem ser então visitadas, estão em museus da região e inclusive em museus internacionais. Então, acaba representando essa brasilidade do povo indígena da ilha de Marajó. Essa
produção, né, revela também detalhes da vida e dos costumes desses antigos povos da Amazônia. Os marajoaras, eles faziam então vasilhas, chocalhos, machados, potes, urnas funerárias também, né, enfim, bonecas para crianças e vários outros utensílios para o dia a dia. Então, inicia-se aí por essa necessidade, né, de confeccionar esse material. Qualquer que seja o formato, né, seja vasos, vasilhas, pratos, essa ornamentação, essa decoração ali externa sempre é bem abundante. Muitos motivos geométricos, então triângulos, quadrados, linhas ali que se cruzam, então é um padrão utilizado para toda a peça. Então esses padrões, quando eu me refiro a um padrão geométrico, é quando ele se repete então ao redor do utensílio todo, né? Por isso sendo um padrão e predominando essas linhas geralmente mais retas, mais geométricas. Os traços aí simétricos e as cores também dessa cerâmica marajoara podem ser aí encontrados até os dias de hoje no artesanato aí local, né, de Belém e também da ilha de Marajó. E são vários os artesãos que continuam a produzir essas peças, né? E também dedicam-se então a essa preservação, né, da cultura de Marajó. Então, por mais que sejam lá dos primeiros habitantes, né, daqueles povos indígenas que se originou, continua uma tradição do local e um artesanato típico. Então, convido vocês a confeccionarmos uma peça então inspirada, né, na cerâmica marajoara. Para isso você vai precisar de argila, tá? Eu encontro em papelaria, floricultura, enfim, né? A peça de argila é fácil de se encontrar. Um potinho com água, depois de seca, isso vai levar ali 1, 2 dias, você pode pintar com tinta guache, né? Eu fiz um exemplo aqui de um potinho, deixei secar, ele tá finalizado e eu pintei com tinta guache. Então vejam, eu apliquei o quê? Um padrão geométrico, com cores que remetem a elementos naturais, né? Amarelo do urucum, branco, preto. Então, acabo utilizando a tinta guache comum para você fazer esse acabamento. Por que ali na listinha eu coloquei palito de churrasco? Aqui eu não utilizei, mas você pode já marcar na argila ainda molhada esse padrão para criar uma textura, um relevo, para então depois fazer essa pintura, tá? É uma dica, um a mais aí que pode fazer, veja. Então, como eu faço isso? Pensando nessa tigelinha, eu utilizo um bloco normal de argila. Aqui eu já comecei a dar forma para ele. E como eu vou fazer isso? Eu vou afundando com a minha mão mesmo, usando de molde, vou dando esse formato aqui de semi-esfera, né? E vou alisando. Por que essa água ali é tão importante? Vejam que tem rachaduras, né? Ela vai secando, então você precisa umedecer, não encharcar os dedos para alisar e olha só, se eu não molho, ela quebra, né? E quando seca, quebra mais ainda. Então eu preciso unir essas rachaduras, preciso vedar, fechar tudo bem ali, olha só, com essas mãos úmidas, né? Água em excesso é ruim, porque vai tornar barro, vai deixar muito lisguento ali, mas muito pouco vai deixar uma peça muito quebradiça, tá? Muito rachada. É normal, depois de seco, ela rachar algumas vezes, é tranquilo, acontece, mas quanto mais lisinho, quanto mais uniforme você deixar, vejam, ó, que eu vou alisando, vou tapando todas essas imperfeições, então, que eu tenho aqui com a argila quebradiça. Quanto mais uniforme, quanto mais lisinho você deixar, melhor vai ser o resultado final, tá? Tanto em resistência quanto visualmente, né? Acabamento. Eu faço do tamanho que eu quiser, da profundidade que eu quiser, você modela, tá? Pensa que é uma massinha que, né? Você tá aí brincando de fazer um formato. Experimente fazer outros, né? Um prato, uma xícara, um vaso mais alto, enfim. Explore essa argila, você pode fazer miniaturas, por exemplo, até para render aí a sua argila, para você manusear aí bastante. E lembra, ó, ela tá num ponto bem bom, ela tá macia,
mas ao mesmo tempo ela fica na forma que eu quero. E você agora é só alisar. Umedece as mãos, alisa, ajeita, né? Coloca sobre a mesa, vai tomando um cuidado. E outra dica importante, deixa secar a sombra. Porque se você quer acelerar o processo de secagem, vai colocar no sol, a chance de rachar é maior ainda, tá? Então fica aí um porta-trecos, né? Um potinho que você pode usar aí tanto na decoração da sua escola, fazer uma exposição ou usar ali como porta-lápis, enfim, né? Inspirado então na cerâmica da Ilha de Marajó, que tem origem aí com os indígenas. Quando ela estiver totalmente seca, você pode desenhar primeiro, criar esse padrão, pega um pincel pequeno e pinta então a sua peça e ela estará finalizada, ok? Então experimentem fazer, manuseiem a argila, né? É um material muito bacana e que você acaba se deixando levar então na criação dessas bonitas peças. Um abraço e até a próxima!